Gênero, subgênero da música 02, rock. Era de Ouro, 1963-1974. No Reino Unido, o movimento trad jazz levou muitos artistas do blues a visitar o país. Enquanto estava desenvolvendo o Concorde, o sucesso rock Island Line, de Lonnie Donegan, em 1955, foi a principal influência e ajudou a desenvolver uma nova tendência de grupos musicais de skiffle em toda a Grã-Bretanha, incluindo os Beatles. Foi em solo britânico que se desenvolveu uma grande cena rock and roll, sem as barreiras raciais que mantiveram a gravações de raça ou rhythm and blues separados nos Estados Unidos. Cliff Richard emplacou o primeiro sucesso britânico de rock and roll com Move It, que efetivamente inaugurou o rock britânico. No início da década de 1960, o seu grupo de apoio The Shadows foi um dos vários grupos a obter sucessos instrumentais. Enquanto o rock and roll caminhava em direção a um pop leve a baladas fora de moda, grupos de rock britânicos, fortemente influenciados por pioneiros do blues rock como Alexis Corner, tocavam cada vez mais em clubes e bailes locais e se distanciava do rock and roll norte-americano. Até o final de 1962, a cena do rock britânico tinha ganhado grupos como The Beatles debruçados sobre um vasto leque de influências que incluíam a soul music, o rhythm and blues e a surf music. Inicialmente, eles interpretaram sucessos padrão norte-americanos, tocados para dançarinos de twist, por exemplo. Esses grupos acabaram introduzindo em suas composições originalidade, som distinto e conceitos musicais cada vez mais complexos. Em meados de 1962, os Rolling Stones foram um dos numerosos grupos surgidos e que mostravam uma influência blues cada vez maior, juntamente com os Animals e os Yardbirds. No fim de 1964, as bandas The Kinks, The Vo e The Pretty Things. Perto do final da década, grupos de rock britânico com influência das subculturas mojo hippie começaram a explorar estilos musicais psicodélicos. Garage rock. A invasão britânica gerou uma onda de imitadores que tocavam principalmente para audiências locais e fizeram gravações baratas, que mais tarde seria chamado de garage rock de garagem. Algumas canções desta tendência foram incluídas na coletânea musical Nuggets. Dentre algumas das bandas mais conhecidas deste subgênero, estão The Sonics, The Mysterians e The Standells. Power Pop. A invasão britânica também gerou uma outra onda de imitadores no início dos anos 70, porém desprovidos da violência e do descontrole da maioria das bandas de garagem. Da união entre as harmonias de algumas músicas dos Beatles e Beach Boys e o peso do The Vo surgiu o Power Pop. Como não diferiam muito dos artistas que imitavam, raramente chegaram às grandes plateias, que estavam mais interessadas no experimentalismo da época. Dentre as primeiras bandas e artistas citam-se Badfinger, Raspberries, Big Star e Mitch Rhodes. Movimentos contraculturais. No final da década de 1950, o movimento Beatnik foi associado ao movimento anti-guerra surgido contra a nuclearização do planeta, especialmente o britânico Campaign for Nuclear Disarmament. Ambos foram associados à cena jazz e ao crescimento do movimento da música folk. Folk rock. Bob Dylan e Joan Baez. A cena folk foi feita de amantes da folk music que gostavam de instrumentos acústicos, de canções tradicionais e de blues com uma mensagem socialmente progressista. O cantor Woody Guthrie é considerado o pioneiro deste subgênero. Bob Dylan encabeçou o movimento musical e levou a um grande público canções como Blowing in the Wind e Masters of War, chamadas de canções de protesto. O grupo The Byrds, que regravou Mr. Tambourine Man, também de Dylan, auxiliou na difusão da tendência do folk rock e a estimular o desenvolvimento do rock psicodélico. Dylan emplacou Like a Rolling Stone no topo da parada norte-americana de singles da Billboard. A inventividade das letras de Neil Young, associadas aos gemidos de sua guitarra, iniciaram uma variação do folk rock.
Dentre outros artistas de destaque do folk rock norte-americano, estão Simon e Garfunkel, Joan Baez, The Mamas e The Papas, Joni Mitchell, Bob Dylan e The Band. Na Grã-Bretanha, o grupo Fairport Convention foi o primeiro a adaptar as técnicas do rock britânico ao folk. Foram seguidos por bandas como Steley e Span, Lindisfarne, Pentangle 3. O francês Alain Chauvel seguia a mesma abordagem.